Eu vou aproveitar esse momento aqui, esse vídeo, esse momento que eu tô com esse equipamento maravilhoso, emprestado dos outros, inclusive, quero adquirir o meu, em nome de Jesus vou adquirir o meu, e eu quero falar, desabafar um pouco sobre a construção do meu TCC. Cada dia que passa eu vejo por que é tão importante que você se instrua e por que também é tão difícil você ser um cara oficialmente instruído e é muito mais fácil você ser um bandoleiro, né, um cidadão comum aí, um cidadão qualquer, que dá as suas opiniões, mas as suas opiniões não têm tanto rigor metodológico, vamos dizer assim. Eu estou no final de uma graduação de faculdade. A graduação é uma coisa, é o nível mais básico da instrução nesse sentido. Estou estudando para ser professor, isso é interessante, blá blá blá, mas pulando tudo isso, todos esses preâmbulos, eu estou tendo que construir o meu TCC. Já estou até perto do final, inclusive já estou meio atrasado para sair para minha reunião de orientação com a minha professora orientadora. Mas aí, nesses últimos tempos, eu estou sofrendo ou demais, eu ia dizer sofrendo horrores. Ai meu Deus, estou sofrendo horrores. Eu estou sofrendo profundamente para conseguir construir o meu TCC. Por quê? Porque para fazer a construção daquele pensamento, primeiro, né, o TCC ele exige que você tenha uma construção de um pensamento longo, né, que você coloca ali a ideia, você procura um longo pensamento, você tem que desenvolver esse pensamento por um longo espaço de páginas, não é de tempo, mas um longo espaço de páginas. Você tem que ser coerente com cada autor trazido ali para trás de uma proposta e ainda por cima, você não vai fazer a pesquisa para impor aquela realidade o que você quer. Você vai com hipóteses, mas você vai olhar para a realidade e a realidade ela vai lhe devolver talvez algo que você não esteja querendo que ela lhe devolva, mas aí você não tem o que fazer. Infelizmente, essa é a realidade, né? Não tem o que fazer. Você tem que aceitar o que a realidade quer lhe mostrar. E aí vem uma questão muito difícil para mim, uma questão complicadora para mim recentemente, que é o seguinte: eu preciso ler o pensamento dos outros, eu preciso entender o pensamento dos outros, eu preciso, a partir dali, construir, basear o meu pensamento, e ainda eu preciso que esse meu pensamento passe pelo crivo de diversas outras pessoas. Então, por exemplo, eu preciso que meu pensamento passe pelo crivo da minha orientadora, que passe pelo crivo do professor da cadeira de TCC e depois que passe pelo crivo dos professores da banca. Esses professores, todos eles, que são pessoas altamente gabaritadas, vão olhar para o meu documento, né, para o meu trabalho, e eles vão dizer, olha, a tua ideia aqui tá legal, o teu pensamento ele se estende nesses caminhos, e ele tem uma congruência aqui, mas ele está faltando um rigor ali, ele está faltando uma outra congruência naquele outro ponto. Você tem que corrigir isso daí. E é por isso que seguir na academia, eu estou percebendo, conhecendo, entendendo isso agora, é uma coisa tão difícil de se fazer. É por isso que você tem, eu acredito, nesses últimos tempos, né, o crescimento de uma postura de desrespeito até por parte da educação, o menosprezo pela intelectualidade. Por quê? Em que sentido eu estou dizendo isso? Não é assim, intelectualidade, meu Deus, como ele é intelectual. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é o seguinte, é que construir um pensamento que ele seja coerente, baseado nos pensamentos de outras pessoas que vieram antes, e que ele ainda seja criticado por outros, dá muito trabalho. É uma coisa extremamente cansativa, extremamente chata, né? Entediante, frustrante até. Né? E eu acredito que é por isso que muitas pessoas têm aberto as suas bocas recentemente para falar mal, falar contra qualquer tipo de envolvimento acadêmico profundo, né? Porque ou então pessoas, pior do que isso, né? Promovendo uma falsa intelectualidade. A inteligência artificial, por exemplo, ela está prejudicando as nossas linhas de pensamento recentemente. Por quê? Porque ela faz para nós o trabalho que nós deveríamos fazer. Só que quando nós exercitamos em um objeto da realidade o nosso fazer epistemológico, talvez essa palavra nem seja tão correta, mas assim, quando a gente pensa com rigor sobre um determinado objeto, a gente adquire conhecimento sobre aquilo especificamente, mas a gente adquire a habilidade de pensar com rigor sobre outras coisas também. E é uma coisa que cada vez mais tem caído. Eu tenho dificuldade, por exemplo, para ser um criador de conteúdo aqui na internet, primeiro porque eu não tenho tanta consistência, isso é verdade. Às vezes eu fico meio assim acanhado de ter um tema aqui, outro tema ali, mas enfim. Né? Mas existe um outro ponto que me prejudica um pouco. É que eu não tenho habilidade ainda de conseguir pegar um pensamento e condensar esse pensamento de maneira
gostosa para o público em 1 minuto. Eu acho isso uma tarefa empobrecedora, sabe? Eu me sinto, eu vou falar essa palavra, eu me sinto capado em ter que fazer isso. Eu vou ter que pegar um pensamento ou algum fato interessante que eu achei. E não é que eu vou falar de uma maneira chata e eu quero que todo mundo assista 2 horas e meia de palestra. Não. Mas é que eu tenho que pegar aquele conhecimento tão legal, eu tenho que reduzir a ele, porque, inclusive, eu também, na rede social, tenho o comportamento de querer as coisas simplificadas. Ou então eu só quero as coisas extremamente absurdas. Né? Eu imagino como será a vida de um professor de educação básica daqui a um tempo, quando os estudantes eles já chegarem lá pelos 7, 8, 9 anos de idade, com todas as informações do mundo que a internet já dá, porque a internet já dá todas as informações do mundo, e agora ele vai ter que ser uma pessoa ali que vai ter que entreter aquele corpo estudantil da maneira mais lúdica possível. Sendo que a educação, eu não acredito que a educação tenha que ser somente lúdica. Né? Eu acredito que, inclusive, que é preciso ter a parte da memorização. Eu acredito, inclusive, que é preciso ter a parte chata da educação. Eu acredito, a educação ela precisa, em algum nível, ser chata, na minha humilde opinião. Né? E aí o que acontece? Na minha execução do TCC, eu encontro, inclusive, essa mesma barreira dentro de mim, que é eu tenho que me manter fazendo essa coisa chata, porque isso aqui é chato. Ter que ler 10 autores diferentes, eu vou procurar e eu pego não sei quantos artigos, aí esse artigo não serve, aquele serve um pedaço, o outro não serve, o outro serve, mas está defasado, tem que achar um de outra idade. Só nisso já não tem prazer. Aí depois você pega, vai ler aquilo. Então esse pensamento alongado, esse processo tão longo é extremamente entediante. Extremamente entediante. E é uma coisa, honestamente, que eu pretendo continuar. Ah, como assim continuar? Vou continuar. Eu pretendo terminar o TCC, vou para a reunião de orientação daqui a pouco, vou ver lá o que a professora vai falar, o que o outro professor vai falar também, mas eu pretendo continuar, porque é chato, mas eu acredito que seja necessário. E honestamente é estressante, é muito estressante, porque eu mesmo nunca tive TESOL, hoje eu fiz 25 anos recentemente, 25 anos de vida, 24, eu nunca tinha tido TESOL. Nas 2 últimas semanas, um TESOL no olho esquerdo, depois ele murchou um TESOL no olho direito, por causa do estresse. O estresse de manter um pensamento por tanto tempo é muito difícil. E de ter que ficar retomando. Vai lá no primeiro objeto, o primeiro objetivo, vai no primeiro capítulo, que foi que eu escrevi. Meu Deus do céu. E agora no segundo, que foi que eu escrevi. De novo, o primeiro eu comecei ano passado, problema teu. Tu vai ter que manter esse pensamento por todo esse tempo. É por isso que é tão difícil. Então, honestamente, pense, velho. Pense, porque pensar é bom. Pensar longo assim é cansativo? É, demais. Chato pra caramba. Mas é preciso, a gente precisa disso. Não tenho pretensão de ser um gênio, porque se eu tivesse que ser, eu já seria. Né? Ninguém tem pretensão de ser gênio. Ou você é gênio ou você não é. Mas honestamente, para minha própria pra permanência da minha existência, com algum tipo de sabor a longo prazo, é preciso estudar. Infelizmente é preciso estudar. Eu gostava de estudar, agora não gosto mais. Infelizmente. Essa é a realidade.